Boa tarde a todos e a todas. Retomamos agora as nossas jornadas nesta parte da tarde e hoje temos connosco o Dr. Alfredo Soares e o Padre Manuel Mendes, que abordarão esta temática geral do batismo, também muito a partir da sua própria experiência pastoral. Vamos começar com o Sr. Dr. Alfredo Soares, a quem desde já agradecemos a sua presença, por estar connosco e por partilhar connosco a sua reflexão e a sua experiência. Obviamente agradecemos igualmente ao Sr. Padre Manuel Mendes. Uma brevíssima apresentação de ambos. O Sr. Dr. Alfredo Soares é vigário judicial, docente da nossa Faculdade de Teologia de Direito Canónico, área na qual se doutorou na Pontifícia Universidade Gregoriana. Atualmente é também pároco da paróquia do Carvalhido aqui no Porto. O Sr. Padre Manuel Mendes, que foi pároco de Matosinhos, agora é pároco de Esmoriz e de Maceda. Por isso vou dar a palavra de imediato ao Sr. Dr. Alfredo e a seguir depois também intervirá o Sr. Padre Manuel Mendes. Intervirão ambos e no final teremos obviamente um espaço para questões que queiram colocar, elas serão dirigidas a mim e depois eu reportarei aos nossos palestrantes. Obrigado a ambos, uma boa sessão a todos os participantes, a quem desde já agradecemos a presença. Eu tenho aqui registado 93 pessoas e por isso agora passo a palavra ao Sr. Dr. Alfredo e muito obrigado, Sr. Doutor, por participar. Foi-me confiada a comunicação, o papel das instâncias de corresponsabilidade eclesial e de coordenação pastoral. Começaria por anotar uma terminologia confusa. Construção da comunhão e, ao mesmo tempo, outra, instâncias de corresponsabilidade. Comecemos pela expressão construção da comunhão. Diremos de imediato que aos membros do povo de Deus, desde o Papa aos bispos, aos sacerdotes, diáconos e fiéis cristãos, não compete construir a comunhão, nem o podem fazer. Porquê? Porque a comunhão designa a realidade da Igreja de Jesus Cristo. A comunhão não é a estrutura da Igreja, é a sua essência. É o mistério da qual a Igreja tem origem e para a qual vive, que é a comunhão trinitária. A teologia defende, e a doutrina também, que a Igreja é fruto do amor salvífico do Pai, por Jesus Cristo, seu Filho, no Espírito Santo. Portanto, a comunhão designa o próprio mistério da Igreja. Assim, não é o crente que cria a comunhão, ele encontra-a já constituída. Ao cristão, com efeito, compete-lhe ser instrumento dessa comunhão. É isso que a Igreja é, instrumento de salvação e de unidade. E a instrumentalidade da Igreja assenta nesta justificação. O que a Igreja tem de estrutura constitutiva não se justifica senão pela relação que tem ao serviço da ação do Espírito Santo, sejam os carismas, os sacramentos ou os ministérios. Assim, percebemos todos que a comunhão é uma realidade transcendente, porque nenhum crente, nem nenhuma instituição ou órgão eclesial, mesmo de direito divino, a constroem, nem lhe dão origem, nem esgotam em si a essência da própria comunhão. A comunhão constitui este próprio movimento do Espírito, que permanentemente unifica a Igreja, vivifica e condula para a perfeição acabada do reino de Cristo no mundo. É o Lumen Gentium que fala assim. Então nós olhamos para os dons do Espírito Santo dados à Igreja de Cristo e o que é que emerge? Cada dom do Espírito Santo traz em si a comunhão como sua essência, como seu dinamismo eclesial. Isto é, cada crente, tendo em si o Espírito de Cristo, é ele mesmo um dom constituído em comunhão espiritual com Deus e para a utilidade da ministerialidade salvífica da Igreja. Por sua vez,
cada instituição eclesial é gerada por dons carismáticos para o bem do povo de Deus e para edificar a Igreja na comunhão. Assim, o povo de Deus torna-se uma comunidade onde a diversidade e a multiplicidade de carismas e ministérios servem a ministerialidade constitutiva e finalística da Igreja. Deste modo, assinalados por uma comum dignidade, somos todos igualmente filhos de Deus, os cristãos levam consigo a responsabilidade, desenvolvida em funções diversificadas, desta mesma e única missão, cada um a seu modo, de modo diverso, mas todos para o mesmo fim. A Igreja é sim uma comunidade marcada ontologicamente pela multiplicidade, não só em razão dos membros diversos que nós somos, como das funções que se desenvolvem em razão desta variedade dos dons recebidos. E porque são diversos os dons com que o Espírito Santo enriquece os seguidores de Cristo, assim também os ministérios, as funções e os serviços decorrentes desses dons são articulados na unidade pela comunhão e são vertebrados na sua diversidade em interdependência e subordinação pelo ministério apostólico. Deste modo, não há na Igreja, na sua identidade, uma comunhão democrática, mas há uma comunhão hierárquica em torno do ministério apostólico. O conceito de organicidade do povo de Deus tem a ver simplesmente com o conceito do corpo. Basta olhar para São Paulo aos Efésios. Muitos órgãos, um corpo único, cabeça e membros. Assim, há pluralidade de carismas, de funções, de ministérios, que formam um todo orgânico, com a cabeça, que é Cristo, e aqui está o corpo místico de Cristo. Sendo um todo orgânico, é ao mesmo tempo unidade e diversidade. O corpo é uno, no sentido de todos os membros são verdadeiramente iguais no que se refere à dignidade, mas ao mesmo tempo é diverso, porque colaborando para o mesmo fim, nem todos os membros têm as mesmas funções ou atuam do mesmo modo. Assim, na instrumentalidade destas participações diversas e diversificadas, o Espírito assume uma função unificadora e simultaneamente criativa. A comunhão existe desde sempre, mas a comunhão é para ser participada continuamente e de modo sempre diverso, sem nunca se esgotar plenamente. Uma outra nota a seguir sobre as instâncias ditas de corresponsabilidade eclesial. As expressões órgãos de corresponsabilidade, apelo à corresponsabilidade, ser-se responsável na vida da Igreja, participar-se corresponsavelmente nas estruturas da Igreja, tornaram-se expressões frequentes, não raramente impropriamente determinadas nos seus conteúdos e com frequência, muitas vezes, mal aplicadas. Direi que não deixa de ser impróprio identificar-se corresponsabilidade com colaboração. É diferente. Com participação é diferente. Com responsabilidade é diferente. De tal maneira que não se pode usar o conceito de corresponsabilidade aplicando a todas as formas de participação dos fiéis, porque eles têm estatutos diferentes, bem como aos órgãos institucionais, onde a diversidade de participação é claramente patente. Por isso, participação e responsabilidade não são necessariamente termos iguais a corresponsabilidade. E também se dirá que a soma das responsabilidades, diversas entre si, porque são diversas, não equivalem a uma responsabilidade unitária, igual e comum, a que chamaremos propriamente corresponsabilidade. Vejamos, e certamente concordamos, que há a corresponsabilidade global de todos os fiéis diante da ministerialidade da Igreja. Temos de cumprir a nossa missão, mas cada um com responsabilidades específicas e também há mesmo corresponsabilidades típicas, próprias. A primeira responsabilidade dos fiéis assenta na igualdade que há entre nós em razão do batismo e da função de servidores do ministério da Igreja para o mundo. Mas, quando no seio de instituições, sobre todos os participantes, recai uma comum e igual responsabilidade, então aí sim falaremos de responsabilidades específicas, isso mesmo, corresponsabilidade.
Já há momentos dizíamos que a comunhão na Igreja é hierárquica, é orgânica, e que não há aqui um igualitarismo democraticizado, nem também há confusão de serviços e de funções, mas há uma comunhão hierárquica de ministérios na ministerialidade da Igreja, ao serviço da qual os leigos, religiosos e hierarquia são colocados. Há a missão de todos e há as funções de outros. Há igualdade e há diferenças. Há participações diferenciadas. O cristão colabora na ministerialidade da Igreja dentro da sua e a partir da sua condição batismal, mas também a partir daquilo que são os dons que o Espírito Santo lhe dá. De tal maneira que, no confronto com a hierarquia ministério apostólico, é a esta que compete uma decisão especial, autoritativa, em razão da peculiaridade do seu ministério. Digamos, então, que há a responsabilidade de participação de todos e há a responsabilidade da decisão de alguns. Não são iguais. E mesmo quando se juntam, não dão corresponsabilidade. Vejamos agora em algumas instâncias próximas de participação. A instrução recente do Papa, a Conversão Pastoral, assinada pelo Papa, sobre as paróquias, recentíssima esta instrução, diz que a vida sacramental e o serviço à caridade são o coração da Igreja. É uma expressão perfeitamente feliz. Sem a vida sacramental e sem o serviço à caridade, a Igreja não existe. Ou então não serve para nada. Esta é a sua ministerialidade. É a graça divina, pelos sacramentos e pela palavra, é o amor salvífico universal de Deus. É isso que nós procuramos na Igreja. É isso que a Igreja tem para nos dar. A vida sacramental e o serviço à caridade. Ora, a dimensão eclesiológica ou estrutural da comunhão concretiza-se em órgãos institucionais que se vão recriando ao longo da história. O próprio Papa, nesta instrução referida, insiste que é necessário procurar com consciência e lucidez espaços de comunhão e de participação. As estruturas sinodais na Igreja são prioritariamente instâncias que visibilizam e robustecem a comunhão, não a constroem. Volto a sublinhar, nós não construímos a comunhão. As estruturas de direito eclesiástico devem ser adaptadas às circunstâncias históricas em que vive a tua Igreja. E as necessidades da Igreja são determinadas pelas exigências da salvação das almas e configuradas num contexto de comunhão. Por isso não são valores estáticos, fechados a qualquer dinamismo, como que se de outra coisa não precisassem senão ser protegidos e administrados. Volto a insistir que a participação é uma cooperação dinâmica na comunhão que não cessa de se manifestar e concretizar. Só quando chegarmos à plenitude dos tempos, na escatologia final, é que nós, quando Cristo entregar o reino nas mãos do Pai, seremos, Deus será tudo em todos, aí sim a comunhão atingiu o seu cume. Então, olhando para órgãos institucionais de natureza consultiva, claramente não são órgãos de corresponsabilidade. Basta o nome conselhos. Órgão de corresponsabilidade em sentido estrito é aquele em que os participantes atuam não só com o direito à responsabilidade de participação, como também à responsabilidade da decisão. Entretanto, ao dizer isto, o facto da norma da Igreja, direito canónico, exigir à autoridade que para agir ouça o parecer ou obtenha o consenso de determinado órgão institucional, isto revela que o poder na Igreja não é absoluto. A constituição de caráter obrigatório de determinadas instituições da Igreja conduz à mesma conclusão. Na verdade, é percebendo-se a força vinculante da comunhão e o significado da cidadania da Igreja que se pode entender que o voto consultivo não é uma intromissão indevida na gestão do serviço da Igreja, nem tampouco pode ser reduzido esse voto a uma magnânima concessão da autoridade, porque este órgão é facultativo. Nada disso. Vamos pensar, por exemplo,
no Conselho Pastoral, seja diocesano, seja paroquial. A estrutura é idêntica. Trata-se de um órgão de ponderação e atuação pastoral que se funda teologicamente na comunhão. Os fiéis participam, assim, na ministerialidade da Igreja, em virtude do batismo e da confirmação, na qual confirmação recebem o dom especial do Espírito Santo para testemunhar e difundir a palavra e que os faz cooperar para a edificação do corpo de Cristo. Ora, este órgão de caráter facultativo não é um órgão meramente administrativo e organizativo. Porquê? Porque no Conselho Pastoral, seja da Diocese, seja da Paróquia, visibiliza-se e robustece a comunhão dos fiéis e a comunhão dos ministérios. Basta ver que o Código, assumindo a Eclesiologia do Vaticano II, ao indicar que os seus membros têm de estar em plena comunhão com a Igreja e que agem sob a autoridade do Bispo, a normativa manifesta como a comunhão hierárquica está expressa no Conselho Pastoral. Ora, no Conselho Pastoral, aos fiéis o que é que compete? A responsabilidade da participação. E ao Bispo diocesano ou ao Pároco o que é que compete? A responsabilidade da decisão. Neste órgão consultivo da Igreja, estamos a ver responsabilidades diferenciadas que não convergem numa responsabilidade comum e igual a que chamaríamos corresponsabilidade. Portanto, claramente, este órgão, que é o Conselho Pastoral, não é um órgão de corresponsabilidade. Vamos pegar noutro exemplo. O Conselho Paroquial para os Assuntos Económicos é obrigatório. É presidido pelo pároco. Ao pároco compete a responsabilidade da decisão. Ele é que assume o rosto jurídico da figura jurídica que é a paróquia através deste Conselho Paroquial. Mas, ao mesmo tempo, é composto obrigatoriamente de fiéis escolhidos segundo as normas para auxiliarem o pároco na administração dos bens da paróquia. O que é que compete a estes fiéis? A responsabilidade da participação. Alguma vez o pároco poderia atuar sozinho, mesmo só com a responsabilidade da decisão? Não. Alguma vez os leigos poderiam assumir a responsabilidade da decisão? Não. Portanto, a uns compete uma responsabilidade, a outros compete outra. E assim não há corresponsabilidade. Como estamos a ver, nenhum de nós, seja qual for a sua índole de responsabilidade, realiza em si a totalidade. Qualquer que seja o tipo de participação, esta participação realiza sempre unicamente uma parcela da totalidade. Desse modo, um ato decisório isolado de qualquer participação é um ato incompleto. Realiza apenas uma parcela da totalidade. E se fosse assim, a anarquia estaria instalada, a ditadura implantada e o Espírito Santo dispensado. Ora, neste contexto e neste âmbito se entende esta intrínseca convergência mútua da responsabilidade da participação na responsabilidade da decisão, do voto consultivo na decisão vinculante, do sacerdócio comum no sacerdócio hierárquico, da totalidade da participação no participado, que é o reino de Cristo neste mundo. Ora, numa igreja sempre reformanda, há que revigorar e criar estruturas que se tornem, diz o Papa, postos missionários avançados e instrumentos de proximidade. É assim que nós devemos olhar, por exemplo, para a vigararia, como uma instituição eclesial pastoral. Devemos olhar assim para as paróquias como territórios existenciais, é uma palavra muito bonita, da mesma instrução, a conversão pastoral, como também para as comunidades de adoção, como diz a Christi Fidelis Laici, como também para as unidades pastorais, para as paróquias in solido. É assim que nós também devemos olhar para aqueles que exercem ministérios instituídos, sejam laicais, sejam ordenados, como também para os catequistas, para os orientadores em grupos ou associações, para os servidores da caridade eclesial, para aqueles que se dedicam aos doentes, para aqueles que se dedicam aos diversos tipos de acolhimento, ao jeito de uma loja do cidadão paroquial, enfim, é no lugar e no cruzamento destes ministérios, serviços e funções que se deve aprender e praticar a cultura do encontro numa matriz missionária, como bem lembra a referida instrução. Chegados a este ponto, eu gostaria de sublinhar um aspecto que, no meu entender, e creio que da teologia em geral, é extremamente importante, que
que são os alicerces da responsabilidade da participação. Eu digo quais são, já de imediato, são a dimensão ontológica e sacramental e, do outro lado, a dimensão eclesiológica e estrutural. Vamos explicar. Os serviços e as funções têm na Igreja, mediante o batismo, uma dimensão eclesiológica e estrutural. Isso vemos facilmente. Porém, os ministérios na Igreja, laicais ou ordenados, têm uma acentuação originária e fundante na dimensão ontológica ou sacramental. Continuo a refletir. Sendo ministérios laicais, a dimensão ontológica ou sacramental está fundada nos sacramentos da iniciação cristã. É uma doutrina clara da Igreja e é teologia inequívoca, apoiada em sólidos argumentos. Sem os sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia, não pode haver ministérios laicais. Cá está o fundamento ontológico ou sacramental. E sendo ministérios ordenados, já não só laicais, mas ordenados, a sua dimensão ontológica sacramental, além destes 3 sacramentos da iniciação, apoia-se inequivocamente no sacramento da ordem. Ora, é de todo conveniente e doutrinalmente confortável que se fala mesmo a linguagem do Vaticano II, assumida pelo Código, distinguindo fiéis de fiéis leigos. E é isto que muitas vezes nós não vemos. Os fiéis são aqueles que foram batizados, linguagem aceitável, perfeito. Mas os fiéis leigos são os que fizeram a iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia. E é isto que muitas vezes não vemos. Os serviços e funções, ou como chama o Papa, cargos eclesiais, podem ser solicitados aos fiéis numa dimensão eclesiológica estrutural que se inserem na Igreja mediante o batismo. Serviços e funções. Mas os ministérios, porque se inserem e articulam na Igreja por uma dimensão ontológica ou sacramental, são confiados a fiéis leigos, por isso se denominam ministérios laicais. E são confiados à hierarquia e por isso é chamado ministério ordenado. Esta linguagem é clara, é frontal, é inequívoca. Agora, também podemos olhar para os documentos recentes e de alguma ambiguidade terminológica e até com uma terminologia oscilante, porque ora diz, ora omite, esta mesma carta apostólica sob a forma de motu próprio recente do Papa chamado Spiritus Domini, em que fala do acesso da pessoa do sexo feminino ao ministério de leitorado instituído e decolitado, diz o seguinte: tais ministérios laicais, baseados no sacramento do batismo, podem ser confiados a todos os fiéis que forem idóneos, do sexo masculino ou feminino, de acordo com quanto já é implicitamente previsto pelo Cânon 230, parágrafo 2. Cito o que o Papa diz na Carta Apostólica, recentíssima, Spiritus Domini. Ora, aqui há ambiguidades. Vamos ver. O texto diz, tais ministérios laicais baseados no sacramento do batismo. Não acham que falta aqui mais alguma coisa? Então os ministérios laicais baseiam-se só no sacramento do batismo? A iniciação cristã para quem fica? A confirmação e a Eucaristia para quem é? E depois o Papa ainda por cima, uma maneira um bocado deselegante de falar, mas desculpem, o Papa cita e apoia-se no Cânon 230, parágrafo 2. Ora, a gente vai ao Cânon 230, parágrafo 2, o título do segundo livro do Código, onde está este cânon, tem como título das obrigações e direitos dos fiéis leigos. E aí acrescenta-se sempre o sacramento da confirmação. Portanto, o documento papal citado diz que estes ministérios podem ser confiados a todos os fiéis e o cânon que ele cita diz que é aos fiéis leigos. Portanto, há qualquer coisa aqui que não está verdadeiramente pacificada. Por outro lado, também é sabido, e cito a mesma carta, agora nesta altura, as palavras do Papa Francisco ao prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé, sobre o mesmo assunto, do Ministério do Leitorado e do Decolitado, em 10 de janeiro passado, o Papa diz: a variação das formas de exercício dos ministérios não ordenados não é a simples consequência a nível sociológico, está-se a referir às mulheres como leitoras e acólitas, do desejo de adaptação às sensibilidades ou culturas dos tempos e dos lugares. É o que diz o Papa. Mas na mesma carta,
o Papa diz que os novos contextos, sublinhamos os novos contextos, portanto, as tais sensibilidades ou culturas dos tempos e do lugares, podem dissolver a reserva dos ministérios laicais serem apenas para os homens. E foi isso que aconteceu. Afinal, como vemos, a influência das sensibilidades e das culturas nota-se. Na verdade, chegados aqui, nós pensamos que o sínodo sobre a Amazónia abriu caminhos ministeriais e o que daí poderá vir como inspiração, venha. No entanto, por exemplo, vemos que a pastoral do batismo na Europa vê estreitados os caminhos para um aceitável e desejável ministério laical de padrinho e madrinha. Nós vemos como é que se está a desvanecer o fundamento ontológico sacramental para tal função. Alguém agora se atreve a dizer tem que ser batizado, crismado e participar na Eucaristia. Atrevemos-nos. O Código diz que sim. Se já era facultativo, este ministério de padrinho ou madrinha, que não é ministério neste momento nenhum, agora tornou-se tão descaracterizado que muitos já nem sabem se vale a pena apoiar nisto ou deixar cair para o lado. Bem, parece que em muitas comunidades nada de novo trouxe o ministério laical instituído leitor e acólito, mas seguramente teria necessidade e eficácia maior o ministério laical instituído de catequista, não só para a catequese dos mais novos, mas mais ainda para o catecumenado em ordem ao batismo e também ao catecumenado em ordem ao sacramento do matrimónio, de que o Papa tem falado repetidas vezes. E pergunto, e por que não um ministério laical de esposos e evangelizadores? Os santos casais cristãos, como o Papa lhes chama, para um pré-pós-catecumenado da família. É disto que as nossas paróquias precisam, disse o Papa no discurso que fez em 25 de janeiro do ano passado, na inauguração do ano judiciário em Roma. Diz ele, o Papa, esses casais, santos casais cristãos, são obra do Espírito Santo. Digo eu, portanto, carisma. Digo, por isso, fundamento de ministério. Seja como for, é necessário, importante e urgente não confinar o povo de Deus à realidade virtual, nem enclausurá-lo na dimensão digital, porque, na verdade, diz a instrução que referi há momentos, corre-se o risco das relações interpessoais se dissolverem no mundo virtual sem compromisso nem responsabilidade. Mas é importante, necessário e urgente envolver o povo de Deus, como afirma a mesma instrução. É urgente envolver o povo de Deus na responsabilidade de acolher o convite do Espírito para realizar processos de rejuvenescimento do rosto da Igreja. Esta é que é a grande responsabilidade do povo de Deus. Há assim que promover práticas em que cada cristão, e cito o Papa, em virtude do dom do Espírito Santo e dos carismas recebidos, se torne protagonista ativo da evangelização no estilo e na dinâmica de uma comunidade orgânica. E, portanto, uma comunhão orgânica é uma comunhão hierárquica e aqui, mais uma vez, o conceito de corresponsabilidade fica para ser bem analisado. De facto, o sujeito responsável da missão é toda a comunidade do povo de Deus, porque a Igreja não é absorvida pela hierarquia, mas a Igreja foi constituída por desígnio divino como manifestação do mistério salvífico de Deus para ser instrumento desse mesmo mistério para toda a humanidade. E o Papa transmitiu o seu magistério aos bispos italianos precisamente anteontem, 30 de janeiro de 2021, anteontem, com estas palavras, cito, este é o tempo de sermos artífices de comunidades abertas que saibam valorizar os talentos de cada um. Não é o momento, continua o Papa, de estratégias elitistas. E continua, já percebemos que a única via para sairmos melhor das crises, e refere-se a esta terrível, é sairmos em conjunto, reabraçando com mais convicção a comunidade em que vivemos. Eu termino dizendo que a Amazónia inspire novos ministérios laicais a esta Europa paganizada e que a África nos ensine, entre outras coisas, o que é ser catequista, para não cairmos na tentação de ministérios digitais ao serviço de uma fé virtual que de proximidade só tem o isolamento e o distanciamento da comunidade.
foi o que tinha para dizer. Ora, muito obrigado, Dr. Alfredo, pela sua comunicação, pela reflexão, pela precisão terminológica a que nos alertou. E agora passava de imediato ao Sr. Padre Manuel Mendes para o ouvir. E no final estabeleceremos aqui, caso haja alguma questão que surja para um pequeno diálogo. Tenho a palavra, Sr. Padre Manuel Mendes. Muito bem, não sei se já dá para continuar. Sim? Sim? Muito bem, então eu recebi este título, o batismo na vida de uma comunidade paroquial, acrescentei um subtítulo, uma sinfonia em 4 andamentos com um prelúdio e uma coda final. É apenas, enfim, uma maneira de organizar aquilo que pretendo dizer. Mas antes disso eu gostava muito de agradecer à Faculdade de Teologia, aqui no Porto, na pessoa da doutora Belka Navarro e agora também do professor José Carlos, que está a moderar, enfim, esta tarde, o convite feito para participar nestas jornadas, trazendo algumas ideias nascidas da minha experiência pastoral de 26 anos de pároco. Queria também pedir a compreensão de todos para a mais que provável irrelevância do que vou dizer, sobretudo porque ainda não consegui nenhuma receita milagrosa para esta possibilidade, esta imensa possibilidade evangelizadora que ainda nos oferece o pedido do batismo, apesar de tudo, feito ainda por tantas famílias. Naturalmente, para além de ser um dado adquirido, que a realidade pastoral de cada paróquia é única e só cada pároco será capaz de encontrar as propostas concretas para essa comunidade, é também verdade que a única coisa necessária é não nos deixarmos condicionar pela realidade, mas acreditar que há de ser possível, alguma vez, reacender as brasas que ainda guardam algum lume, se for o vento do Espírito a soprar naturalmente. E eu creio que talvez seja a isto que se refere o Papa Francisco, quando, enfim, repetidamente fala de sonhos e de sonhar. Da minha parte, ficarei contente se for capaz de trazer alguma inquietação a algum dos que me ouvem, pelo menos tanta como aquela que eu continuo a experimentar no meu cuidado pastoral. Enfim, vamos então ao prelúdio. E para ajudar a compreender a importância do batismo na vida da Igreja e, portanto, na vida da comunidade paroquial, que é o rosto próximo e visível da Igreja, mãe para todos, bastaria recordar esta história contada pelo Papa Francisco numa das suas catequeses sobre o batismo, já em 14 de janeiro de 2014. Quanto à importância do batismo para o povo de Deus, a história da comunidade cristã no Japão é exemplar. Sofreu severas perseguições no início do século XVII. Os mártires foram numerosos. Membros do clero foram expulsos e milhares de fiéis foram mortos. Não sobrou nenhum padre no Japão. Todos foram expulsos. Então, a comunidade escondeu-se, mantendo a fé e a oração escondidas. E quando o filho nascia, o pai ou a mãe batizavam-no, porque todos os fiéis podem batizar em circunstâncias particulares. Quando, cerca de 2 séculos e meio depois, 250 anos depois, os missionários voltaram ao Japão, milhares de cristãos saíram e a Igreja pôde florescer novamente. Eles sobreviveram com a graça do seu batismo. Isso é ótimo. O povo de Deus transmite a fé, batiza os seus filhos e segue em frente. E eles mantiveram, mesmo em segredo, um forte espírito de comunidade, porque o batismo os tinha tornado um só corpo em Cristo. Estavam isolados, escondidos, mas sempre foram membros do povo de Deus, membros da Igreja. Podemos aprender muito com essa história. Mas eu acrescento ainda
estas palavras também do Papa Francisco, agora numa outra catequese, já em 11 de abril de 2018. Mergulhando em Cristo, o batismo também nos torna membros do seu corpo, que é a Igreja, e participantes da sua missão no mundo. Nós, batizados, não somos isolados, somos membros do corpo de Cristo. A vitalidade que brota da pia batismal é ilustrada por estas palavras de Jesus: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto. A mesma vida, a do Espírito Santo, flui de Cristo aos batizados, unindo-os num só corpo, enfeitada com a santa unção e alimentada à mesa da Eucaristia. O batismo permite que Cristo viva em nós e que vivamos unidos com Ele, que colaboremos na Igreja, cada um segundo a sua condição, na transformação do mundo. Agora digo eu, isto é o batismo como deve ser. Mas como sabemos, todos os que temos a responsabilidade pastoral deste sacramento, como de todos os outros, naturalmente, muito raramente as coisas são assim. Basta lembrar a angústia que sentimos tantas vezes, ainda mais quando somos novos, ao ir para o cartório, a perguntar o que é que nos vai sair na rifa desta vez. Os pais que não são casados catolicamente porque acham que isso não acrescenta nada, nem tem nenhum interesse, mas querem à viva força o batismo para o filho ou a filha. Ou a eterna questão dos padrinhos, como ainda agora o Dr. Alfredo referia, ou o habitual individualismo, sem nenhuma consciência da dimensão comunitária da fé. Ou ainda o batismo para proteção, sabe-se lá de que demónios. Não é nada fácil a nossa missão de pastores, seja por incapacidade nossa para compreender as motivações que nos parecem tão pouco razoáveis daqueles que vêm pedir o batismo, seja porque raramente as pessoas estão disponíveis para parar e pensar connosco sobre isso. Eu conto duas conversas, uma vez que se trata também, enfim, a partir da experiência muito concreta que vivo. Uma vez veio a mãe do bebê, acompanhada também pela sua própria mãe, pedir o batismo, e sabemos como tantas vezes isso acrescenta dificuldades, porque são mais os avós a insistirem na necessidade de batizar do que os próprios pais. Provavelmente ainda bem que é assim, mas as dificuldades permanecem. Então, eu lá comecei a conversa, a perguntar porquê e a tentar explicar o que era o batismo. E a mãe diz muito, enfim, depressa, digamos assim: não estou aqui para ouvir sermões. Batiza ou não batiza? De uma outra vez, era também uma mãe jovem, se bem me lembro, também acompanhada pela mãe, que a certa altura da conversa me diz: é que se não batizar o bebê, eu não posso entrar com ele no cemitério. Sim, muitas vezes eu não sabia, nem sei ainda bem o que fazer. Ou talvez, com poucas exceções, imagino, não sabemos nós todos ainda como fazer. Terminado então o prelúdio, passemos ao primeiro andamento, o acolhimento. Essa arte dificílima de saber acolher. Hoje, de maneira muito diferente de anos atrás, e, pelo menos no que me diz respeito, também aguilhoado pelo Papa Francisco, precisamos de critérios para falar com os pais não casados, separados ou divorciados, casados apenas pelo civil, mães solteiras, por aí adiante. São situações que não podemos mudar, na maior parte dos casos. E sabemos também que negar o batismo dificilmente será a melhor atitude da Igreja. Às vezes a tentação é não perguntar nada, batizar e pronto, depois logo se vê. Mas também sabemos que essa, apesar de tudo, não é a atitude que aprendemos do Evangelho. Cristo diz: vinde ver, vinde comigo, que procurais. Temos então de aprender a acolher. Sabemos como é importante a imagem
de igreja que damos num momento como esse. E sabemos como é decisivo aproveitar esse momento para iniciar um processo, para tentar um percurso. Mesmo sabendo que nem sempre conseguiremos, temos de tentar mesmo assim. E a forma de acolhermos e de conversarmos é a pedra de toque. Para além da disponibilidade de horários, cada vez mais importante por causa da diversidade de horários de trabalho, nós temos de sintonizar com a alegria dos pais pelo nascimento do filho e pela celebração do batismo e de fazer um esforço evangélico para compreender as suas poucas razões e conseguir partir delas para tentar fazer algum caminho. Eu tenho o compromisso de escrever uma vez por mês um texto sobre um filme na revista Mensageiro de Santo António. Aqui há tempos, a propósito do filme Roubaix Misericórdia, o realizador, um francês, Arnaud Desplechin, dizia isto numa entrevista, vinha no Y, do Público de 11 de setembro de 2020. Ele dizia isto na resposta a uma pergunta. Daoud é o chefe de uma esquadra de polícia, dizia o realizador. Daoud escuta os outros e devolve-os a si próprios. Há misericórdia em Daoud, que é um sentimento cristão, e não se espera que possa ser o centro de uma personagem muçulmana. Daoud nunca pergunta porquê não é um cristão. Ele pergunta como. Lanzmann só perguntava como. É assim que restitui as pessoas a si mesmas. Há santidade na vida. Acredito nisso. Eu confesso que parei a pensar nestas palavras e confesso mais, até prometi, entre aspas, que iria tentar não perguntar porquê, para não dar nunca, pelo menos para tentar não dar nunca a impressão de estar a julgar as pessoas. Porque é que vêm pedir o batismo quando não são casadas, por exemplo? Mas tentar fazer sempre, usar o como. Como é que eu faço para ajudar as pessoas a viver este sacramento com sentido? Como é que eu faço a ver se também consigo ser um pouco anjo, um pouco luz, um pouco misericórdia, como se diz dessa personagem no filme? O que eu quero dizer é que tenho de focar-me, preciso de aprender a focar-me mais no que posso fazer do que em julgar as pessoas. Não é fácil, mas esta questão do acolhimento é de facto muito importante e ao mesmo tempo muito difícil. Depois vem a preparação, enfim, o segundo andamento, como eu lhe chamei. Sem experiência e sem saber muitas das coisas que aprendi, entretanto, nestes 26 anos de parco, como disse, logo na minha primeira paróquia, em 1988, comecei por fazer 3 reuniões de preparação. Uma sobre as razões dos pais para pedir o batismo e as da igreja para batizar, outra sobre o que é o batismo e outra sobre a celebração. Nesse tempo e nessa paróquia não houve dificuldades. Não sei se consegui atingir os objetivos, mas era um bom momento de encontro com os pais e os padrinhos. E nessa altura já tinha um ou outro casal que colaborava nessa preparação. Mais recentemente, e também depois de ler um livro em que o Papa Francisco contava a sua experiência em Buenos Aires, estou a falar do livro Maria é Minha Mãe, é um diálogo com o padre Alexandre Avi de Melo, que para mim foi muito interessante, gostei imenso de ler esse livro. A partir daí passei a propor 2 encontros antes do batismo e passei a tentar fazer um encontro depois para ver se o caminho continuava. Com quase nenhum sucesso, confesso. Depois de verem o filho batizado, os pais dificilmente aparecem. Talvez depois apareçam na altura da catequese e nós já ficaríamos contentes com isso. Dificilmente aparecem, seja
porque já têm o que queriam, seja porque nós não conseguimos acrescentar nenhuma inquietação sobre a fé e a sua celebração em comunhão com a Igreja, seja porque a proposta que fazemos não lhes desperta interesse. Devo dizer que o mesmo acontece com a maioria dos que são batizados em adultos. Também tenho alguma experiência disso e os resultados são muito semelhantes. Antes do batismo, de forma geral, talvez com medo de que não batizemos, conseguimos que eles venham à preparação. No entanto, é importante não cair na tentação de aproveitar, entre aspas, oportunisticamente a ocasião para lhes pregar uma seca e ensinar a doutrina toda. E às vezes nós acabamos por cair nessa tentação. Os que não arranjarem desculpa virão à reunião, que remédio, mas dificilmente sintonizarão connosco. Limitam-se a aguentar o frete, peço desculpa pela palavra, a não ser que tenhamos a capacidade de pegar nas coisas de maneira inesperada, digo eu, partindo da vida concreta e das situações vividas ou conhecidas por eles. Por isso, agora eu não tenho um guião a seguir. Tanto posso partir de uma notícia da televisão, ou do jornal, ou do futebol, ou da telenovela, como da passagem do Evangelho que ouviremos no dia da celebração. Enfim, qualquer ponto de partida que na altura me vier serve para começar o encontro. O objetivo do primeiro encontro é levar os pais e os padrinhos, em princípio, a pensar na verdade do que vamos celebrar, no compromisso que assumem, na implicação que tem para todos, a começar pela comunidade, na complicação, entre aspas, também, em que vão meter o filho ou a filha ao escolher por ele, e também na alegria da Mãe Igreja ao dar à luz novos filhos. Eu tento sublinhar muito esta dimensão eclesial do batismo e da fé. Uma vida divina dada por Deus, que tem de crescer, tal como se cresce na vida humana dada pelos pais. O segundo encontro é para percorrer a celebração, não ensaiar, mas, na minha opinião, naturalmente, não ensaiar, mas falar da linguagem da fé. Aprofundar o significado dos gestos e dos símbolos, para ver se conseguimos jogar mais ou menos todos o mesmo jogo, sem nos atrapalharmos uns aos outros quando estivermos a celebrar. É uma dimensão muito importante e que pode até, creio eu, tornar-se muito interessante para eles. Porque, como é da nossa experiência, uma grandíssima parte dos pais e padrinhos que pedem o batismo são, como dizem, católicos não praticantes. E isto quer dizer apenas que não venha à missa ao domingo. Por isso, a dimensão celebrativa, no sentido verdadeiramente participativo e transformador da pessoa que a celebração tem, anda naturalmente muito afastada. A mentalidade, parece-me, ainda é muito de assistir ao que o padre vai fazer. Com os pais e os padrinhos, eu creio que ainda conseguimos alguma coisa. Mais difícil são os outros assistentes, os convidados. Uma vez ia eu a descer com as famílias para o batistério e ouvi este comentário de alguém que assistia. Olha, agora é que vão deitar água em cima da cabeça. Mas pior do que isso foi uma outra vez, e confesso que me custou muito ouvir aquilo, mas não reagi, evidentemente, foi já depois da celebração, ao sair da sacristia, já cá fora, estavam uns que tinham estado a assistir ao batismo a desdenhar de quem tinha estado ali a cantar e dos outros que tinham ficado ali depois da Eucaristia para garantir a melhor celebração e, enfim, com o resultado, enfim, esse desdém literalmente dessas pessoas. Mesmo assim, não podemos ceder, creio eu, à tentação recorrente de despachar a coisa. E às vezes é mesmo uma grande tentação. A celebração, de facto, sempre me preocupou muito. E sempre procurei garantir e oferecer a melhor celebração possível. Uma boa celebração, e este boa naturalmente é sempre subjetivo, é a melhor catequese que podemos fazer.
se conseguirmos que as pessoas participem, que celebrem, o que não é fácil, como já disse. Para isso, sempre tentei, e na maior parte das vezes tenho conseguido, que estejam presentes acólitos, que estejam presentes cantores. Muitas vezes também é possível contar com alguma das pessoas que colaboram na preparação para fazerem o acolhimento na igreja, que estão na preparação, dos encontros de preparação, e que depois nesse dia colaboram no acolhimento na igreja, indicam os lugares, ajudam nas movimentações e até, se for necessário, a pegar no bebé e sair um pouco com o bebé num momento um pouco mais difícil. Eu estou já no terceiro andamento, a celebração do batismo, e em relação à celebração, penso que só é preciso fazer bem aquilo que o ritual nos manda, de forma simples, dinâmica, a começar pelas diferentes procissões. A da entrada, desde onde se faz o rito de acolhimento até ao presbitério, para ouvir do ambão a palavra de Deus, do presbitério ao batistério para fazer o batismo e do batistério de novo até ao altar para rezar o Pai Nosso e significar assim a ligação do batismo à futura Eucaristia. A celebração é de facto muito importante também pela qualidade litúrgica dos cânticos, por exemplo. Tudo isso, creio eu, é a melhor catequese que nós podemos oferecer. Antes da bênção final, ainda dentro da celebração, naturalmente, proponho sempre a entrega de uma flor a Maria. Cada família desloca-se com o filho e a flor ao altar mariano que existe na igreja, enquanto se canta um cântico, preferencialmente o Magnificat. Eu estou a falar de uma celebração de batismo fora da missa da comunidade, habitualmente no final dessa missa, ao domingo. Eu tento, ao menos, luto mesmo com todos os meus argumentos para que os batismos sejam o mais possível ao domingo. Eu sou, se posso dizer, um fanático do domingo. Creio que a redescoberta do domingo podia ser, enfim, muito boa para todos. Estou a falar da celebração do batismo fora da missa da comunidade, mas sei que o melhor e aquilo que eu também mais gostava era fazer os batismos dentro da celebração dominical. Claro que não é fácil, pelas razões já apontadas atrás. Na maior parte dos casos seria um sacrifício para os que só vêm ao batismo, e seria estranho para muitos dos que estão na celebração da Eucaristia. E, portanto, creio que até muitas vezes seria uma perturbação para a própria Assembleia. Ainda que fosse uma boa maneira de comprometer todos naquela ação batismal da Igreja. E pronto, como nós separamos tanto as coisas, realmente perdemos aqui muito importante. De qualquer modo, e essa é uma das minhas preocupações, que às vezes eu refiro ao terminar a celebração, a dimensão comunitária está presente na presença dos servidores que ali estão, bem como no esforço para congregar os batismos num domingo e evitar, tanto quanto possível, a celebração familiar. Mesmo sabendo que, apesar de tudo, tantas vezes é mais um ato coletivo do que celebração comunitária. Às vezes mesmo é mais uma feira do que uma festa. Confesso que às vezes senti um pouco isso quando o número de batizados era um pouco maior, nem sempre era fácil manter essa dimensão festiva da celebração e não ultrapassar, enfim, essa linha para a feira. E, finalmente, o último andamento, que é o mais difícil, o acompanhamento. O que eu gostava, e já tentei, mas sem grandes resultados, era continuar de algum modo o caminho, o processo, o percurso iniciado no batismo. Por exemplo, logo no dia do batismo, entregar aos pais e aos padrinhos um convite para um novo encontro dali a dias, enquanto a experiência ainda está fresca, para continuarmos a conversa. Para fazer a mistagogia, como se diz, com mais rigor. Mas talvez nós,
ainda não sabemos bem como chegar aqui. E, no entanto, talvez seja o mais importante e decisivo. Se conseguíssemos ir mantendo a ligação com os pais, eventualmente também com os padrinhos, ao longo dos anos, até chegar o momento de começar a catequese, mesmo que fossem poucos aqueles que permanecessem, parece-me que seria um passo decisivo. Ajudar os pais, à medida que os filhos vão crescendo, a ir iniciando a fé, a oração, a palavra de Deus, a ter alguns sinais religiosos em casa, a ir dando a conhecer a pessoa de Jesus. Talvez estes tempos difíceis da pandemia nos tenham mostrado, nos estejam a mostrar que é possível ir propondo e fazendo algumas coisas. Também utilizando bem os meios digitais para ir ter com as famílias as suas casas. Nós sabemos como, quando há filhos pequenos, é mais difícil conseguir que os pais venham a encontros ou até mesmo a celebrações. O que me parece, e esta é uma das grandes dificuldades, creio eu, das comunidades e da Igreja em geral, o que me parece é que ainda são poucos os servidores, e refiro-me às equipas de preparação para o batismo, aos catequistas, aos acólitos, sobretudo os mais velhos, naturalmente, os leitores, os ministros extraordinários da comunhão, enfim, equipas de comunicação, de digitalização, seja o que for. Parece-me a mim que são ainda poucos os servidores que estão disponíveis para uma tarefa tão exigente como esta, que têm já esta sensibilidade tão bem da comunidade e que percebem este envolvimento que era preciso criar. Muitas vezes, muito menos do que o pároco. Algumas vezes, mais acomodados que o pároco. E o pobre coitado, entre aspas, naturalmente, sozinho, não poderá ir muito longe. O que eu, enfim, quero dizer é que também a própria comunidade, e hoje muito se fala de comunidade e de comunhão, tem ainda pouca consciência da dimensão comunitária dos sacramentos, sobretudo dos sacramentos da iniciação cristã. E, então, a coda final para terminar, e creio que ainda estou dentro do tempo. O que eu procurei dizer é que o batismo é, por assim dizer, seja em bebé, em idade de catequese ou em adulto, a razão de ser e a primeira tarefa da comunidade paroquial. Só podemos fazer crescer na fé aqueles que a Mãe Igreja tiver feito nascer para a fé. É pelo batismo que a família dos filhos e filhas de Deus, a Igreja, vai crescendo. É a Igreja que gera novos filhos e filhas para a fé, para a família. Isto exige, por um lado, o refazer e fortalecer do laço comunitário. Que os pais compreendam que eu sou porque nós somos, para citar uma frase de Timothy Radcliffe, que o batismo, ao enxertar-nos em Cristo, torna-nos membros de uma família. Por outro lado, também, e ainda antes dos pais, a comunidade, os cristãos que formam aquela comunidade concreta, têm de ter uma consciência maior de como os batismos lhe dizem respeito, a envolvem e comprometem de muitas maneiras, mas sobretudo a começar pela oferta de uma comunidade viva, ativa, dinâmica, criativa, ministerial, aberta, sinodal, participativa, uma comunidade verdadeiramente comunitária. E este é um caminho sempre longo que temos de fazer, mas que precisamos de começar, de não desistir quanto antes. E nós ainda continuamos a ser, mais do que já devíamos, comunidades de manutenção do que de missão. Para isso, creio que é fundamental fazer tudo para se conseguir ir ultrapassando aquilo que já há muito se chama a privatização da fé e que, infelizmente, parece que corre o risco de aumentar ainda mais. Na maior parte dos casos, se aceitarmos, cada família quer o seu batismo, a sua festa, na sua hora,
no seu dia, sem lhe importar a qualidade da celebração ou a entrada na comunidade. Quantas vezes não me senti um funcionário de uma repartição ou de um balcão, onde o cliente vai pedir um sacramento, como se fosse comprar aquilo que lhe faz falta naquele momento e que só a ele diz respeito, até porque paga, dizem em algumas circunstâncias. Sem intransigência, mas espero que com toda a exigência e atenção e cuidado pastoral, procuro estabelecer alguns critérios que permitam caminhar no sentido de ajudar a descobrir a dimensão comunitária do batismo e a tomar consciência de que se trata apenas do primeiro passo de um caminho que é chamado a durar a vida toda. Eu gostava de alguma vez conseguir um pouco da experiência contada por James Mellon no seu livro Renovação Divina. A leitura que fiz do livro continua a ser um aguilhão para não deixar de sonhar. Estou firmemente convencido que com um bocadinho de esforço podemos fazer muito mais e melhor. Eu imagino que muitos terão lido o livro. Devo só acrescentar que em francês, quando o comprei, ele tinha tem um título bem mais sugestivo, Manual de Sobrevivência para as Paróquias. Manual de Sobrevivência para as Paróquias. Eu queria terminar relembrando apenas estas palavras, precisamente sobre a preparação do batismo. Diz ele, como Igreja, somos os primeiros culpados pela percepção que a maioria dos católicos tem do batismo como um rito de passagem privado para a família biológica. E depois de lembrar que os batismos são habitualmente celebrados fora da celebração dominical e sem nenhuma relação com ela, ele pergunta, quando celebramos o batismo deste modo, que direito temos de ficar surpreendidos que os nossos esforços produzam poucos frutos no caminho do discipulado? Acredito fortemente que a primeira coisa e a mais simples que podemos fazer para mudar esta mentalidade é pararmos de realizar batismos privados. Durante anos, temos um domingo batismal uma vez por mês, com exceção da Quaresma. Os batismos acontecem nas 2 missas dominicais da manhã e tendo sempre entre 2 a 6 crianças para batizar. Os paroquianos habituaram-se a isto. Pronto, muito obrigado pela escuta. Espero que tenha trazido alguma reflexão e alguma inquietação, como disse no princípio. Muito obrigado, Sr. Padre Mendes, pela partilha muito concreta que nos fez. E agora temos aqui, pelo menos para já, uma questão que eu pedia que depois ambos dela fizessem eco. E alguém pergunta qual a possibilidade de construir uma igreja em saída na perspectiva da comum união e na valorização da diversidade dos carismas. Não sei se o Sr. Dr. Alfredo quer começar por responder ou reagir a esta intervenção. Bem, isto seria como que traçar um plano pastoral. Ora, não é com estes dados assim tão genéricos e naturalmente com uma pretensão subjetiva de quem faz a pergunta que se pode responder à exaustão. Portanto, genericamente também responderei que a sociedade hoje, conforme acabamos de ouvir por parte do Padre Mendes, com a sua experiência paroquial, eu também sou pároco há 25 anos, também partilho das mesmas inquietações, nós temos de tentar estar atentos às dificuldades que o Ministério Pastoral encontra com esta paganização, que no fundo é uma expressão profunda da privatização da fé. Ora, os carismas, o Espírito Santo está atento e naturalmente vai suscitando disponibilidade eclesial. Agora, também ouvimos dizer que a acomodação dos leigos deixa muitas vezes o ministério hierárquico solitário. Foi o que ouvimos. E por isso mesmo não é fácil traçar-se agora um plano, primeiro porque precisávamos de saber concretamente em cada situação real, paroquial ou diocesana ou vicarial ou de unidade pastoral, quais são os desafios prementes. Precisamos de saber
porque não vale a pena responder a realidades inexistentes, é perder tempo. Mas sabendo quais são os desafios prementes, depois procurar encontrar trabalhadores dentro da comunidade que realmente se sintam vocacionados para este serviço, que é exigente, será exigente e ocupa naturalmente muito do tempo e das capacidades das pessoas. É exatamente com estes dados em cima da mesa que se pode depois dar respostas concretas. De outro modo, diria por outras palavras a mesma coisa, o que significava estar a não dizer nada, porque é muito genérico. Obrigado, Sr. Doutor. Paulo Mendes. Hoje não terei nada de especial a acrescentar, evidentemente, a não ser, enfim, a repetir alguma coisa que eu disse, quer dizer, estou convencido que a Igreja só conseguirá ser uma Igreja em saída, portanto, uma Igreja que se vá alargando, enfim, para fora, não é? Para chegar aos outros, na medida em que conseguir ser, de facto, uma comunidade dinâmica, uma comunidade de participação, uma comunidade sinodal e aberta. E eu sinto, como o Dr. Alfredo ainda agora confirmou, que de facto nós sentimos muita acomodação também dentro das pessoas que nós temos na comunidade, os servidores, como dizia há pouco. E às vezes apetecia-nos ter realmente mais pessoas, não é outras pessoas, mas mais pessoas com outra dinâmica, com outra capacidade de linguagem. Eu sinto muito que estamos a ficar uma igreja muito envelhecida, também nos nossos servidores, não apenas nos senhores padres, que somos todos já, enfim, um pouco mais, mas estamos um pouco envelhecidos. E, portanto, essa igreja em saída só conseguirá quando encontrarmos realmente aqui uma dinâmica que como fermento, não é? Que no meio da massa é capaz de ir crescendo. E, portanto, nós temos que trabalhar muito a comunidade, não me refiro apenas à comunidade paroquial, mas também à vigararia, que eu creio que cada vez mais é uma instância muito importante, de criarmos aqui uma dinâmica importante. Eu posso só acrescentar uma coisa a propósito dos ministérios laicais, agora abertos também às mulheres, não é? Eu espero que isto seja uma boa oportunidade de formação muito concreta, não é? E que nós sejamos exigentes quanto a isso, que encontremos as pessoas e que façamos um percurso de formação. E o Dr. Alfredo falou dos catequistas. Sim, nós temos que apostar muito mais nessa formação para que as pessoas tomem consciência do que é ser igreja hoje e neste tempo, e eu às vezes sinto que ainda há aqui um desfazamento de facto muito grande. Uhum. Obrigado. Temos aqui outra questão que eu vou ler. A pandemia está a levar à proposta de uma imensidade de celebrações e caminhos da vivência cristã. Também a dimensão sacramental presencial se está aparentemente a enfraquecer. Como está presente neste novo mundo virtual, sem desenraizar ainda mais a vida cristã? Todos temos que estar presentes e de qualquer forma. Como trabalhar a comunhão nestas novas realidades virtuais? E é uma pergunta que eu começava por dirigir ao Sr. Dr. Alfredo, não é? Que chamou a atenção para esse risco precisamente da virtualização da fé. Nós sabemos que, conforme há um bocado referi, que a privatização da fé é muito apoiada agora por esta situação de isolamento. Eu vejo que quando se levantou a emergência em Portugal em 30 de maio de 2020, a afluência à comunidade paroquial em que estou inserido não foi a mesma logo no princípio. Efetivamente, depois, enfim, voltou à normalidade e já mais para finais agora do ano 2020, inclusive até aumentou, porque aí tivemos que também circunscrever um pouco os horários, não uma multiplicidade de Eucaristias, mas com as condições e o controle necessário e o acolhimento precisos, vimos muita gente mais a vindo, mas houve um abaixamento. A fé tornou-se para alguns uma realidade de sofá. É muito mais prático estar em casa, assisto, enquanto vou fazendo algumas coisas da vida doméstica, e isto, alguns me retrataram isso mesmo, mostrando de facto depois um enfraquecimento da participação comunitária.
O Papa Francisco tem acentuado muito isso. A pressão que vários bispos têm feito é para que realmente a privacidade, a privatização da fé, melhor dito, privacidade é outra coisa, não se implante na Igreja, porque depois a dimensão comunitária enfraquece claramente. Enfraquece claramente. Nós já contávamos com a passividade de alguns cristãos, ou muitos, só Deus sabe quantos são, não há estatísticas, em realmente se distanciar da prática religiosa. Nós vemos, por exemplo, isto nas nossas comunidades, olhando para aquelas que eu conheço, não sei se generalizo verdadeiramente, mas talvez sim. Vemos, por exemplo, a catequese entrou num colapso tremendo. A partir, portanto, daquelas alturas de maio, de março, estamos a falar de 18 de março, aqui na nossa paróquia, depois prolongou-se e vimos, quando levantaram as restrições, não há praticamente nenhuma criança, isto é um exagero do nenhuma, mas direi que uma percentagem de 80% a 90% das crianças, adolescentes e jovens desapareceram. Isto é, já antes, não havendo catequese, não há missa. Havendo férias, não há catequese, não há missa. Agora, havendo férias, não havendo catequese e havendo pandemia, não há missa e a certa altura não há fé. Pergunta-se, o que é que se pode fazer? É perguntar à Direção-Geral de Saúde e ao Ministério da Saúde que acabe com a pandemia, que resolva os problemas, que nos deixe circular livremente para depois podermos exigir, sem prejuízos da saúde e de alguma comunidade, as pessoas participarem ativamente na sua fé. E mais não digo, é só isto. Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Padre Mendes, quer reagir? Não, só se for para manifestar também a minha dificuldade em lidar com isso. Eu não faço a transmissão, enfim, pelo Facebook, nem assim. Em Esmoriz temos a rádio local e é transmitida pela rádio, que é uma coisa um pouquinho diferente, mas vai dar tudo ao mesmo. Eu tenho as mesmas preocupações que o Dr. Alfredo acaba de manifestar. Eu creio que isto vai agravar ainda muito mais todas as dificuldades que já vínhamos a sentir. É isso, uma fé de sofá, eu não sei, vai levar muito tempo a recuperar as pessoas à sua presença na comunidade. Eu acho que vai levar muito tempo de uma forma geral, porque é mais fácil assim, e eu creio que as pessoas sentem isso e muitas vezes já manifestam isso. E portanto nós temos que esperar aqui um pouco e depois, enfim, calçar as sapatilhas em vez dos chinelos no sofá e tentar metermos a caminho e tentar envolver, por exemplo, os catequistas. Eu creio que, às vezes penso isso, que os catequistas já muitas vezes trabalham de uma forma bastante individual, não é? Quer dizer, a gente bem tenta na comunidade, mas sabemos que os catequistas têm muito aquela ideia do meu grupo, daquele pequeno grupo que tem, é uma coisa muito presente. Eu não sei se isso agora não ainda fica mais agravado exatamente pela ligação através enfim, destes meios digitais, se ainda afunila um pouco mais. Portanto, é uma grande preocupação e que eu creio que tem de nos fazer pensar muito, sobretudo, enfim, aos mais responsáveis, vou usar a palavra, que têm a responsabilidade da decisão, como dizia o Dr. Alfredo há pouco, que são os nossos bispos, pois que é preciso repensar muitas coisas e nós temos que ter alguma ousadia também de propor e de tentar alguns caminhos um pouquinho mais exigentes, sem medo, para avançarmos e conseguirmos ter esse dinamismo e essa dimensão comunitária que nos falta cada vez mais. Uhum. Obrigado. Na sequência desta última parte da resposta do Sr. Padre Mendes, tinha aqui uma pergunta que lhe é dirigida, precisamente quando se vai experimentar um bom acolhimento e a proposta de um percurso de acolhimento, a integração numa comunidade para o batismo e depois para os sacramentos seguintes, porque não somos ousados em tempo de ressurgir de radicalismos, porque não celebrar só depois deste percurso a realização do sacramento. Não sei se quer reagir, Sr. Padre Mendes. Pois, isso é uma tentação que muitas vezes nós conversamos entre nós, nas reuniões de vigararia, nós às vezes gostávamos enfim, fazíamos o percurso todo direitinho, perfeito, e chegámos ao fim e agora querem batizar, mas não é assim. E eu confesso, eu há pouco falei desse tal livro Maria Minha Mãe, que é
encontros do Papa Francisco com Nossa Senhora, desse padre Alexandre Alvide Melo, o Papa Francisco tem uma concepção um pouco diferente. E ele diz que batiza-se e depois continua-se na conversa. Aliás, ele conta ali algumas histórias muito interessantes a propósito lá do santuário de Lorraine, lá em Buenos Aires. E, portanto, eu creio que sim, creio que é uma tentação essa de nós fazermos o percurso e no final está o batismo. A verdade é que ele já está no final de alguma coisa agora, já está no final de uma experiência da família, já está no final. Pronto, eu penso que mais vale nós, com toda a abertura, com toda a possível exigência, acolhermos as pessoas, conversarmos, batizarmos e tentarmos que algumas se mantenham ligadas a nós agora nós precisamos de pessoas com uma capacidade diferente, até muitas vezes de nós padres, estou a falar de mim pelo menos, que sejam capazes de trazer as pessoas, de ir ao encontro delas já depois do batismo, de lhes propor alguma coisa de facto que valha a pena que as pessoas venham, porque eu creio que em algumas circunstâncias algumas vêm, e essas que vierem a gente continuará a crescer assim. Não sei se respondi, mas era isto. Sim, sim. Há aqui uma questão que é para ambos. Se consideram, e na sequência da resposta anterior, não só para menos da reflexão anterior, se consideram que os meios digitais são meios para fazer chegar o Evangelho às novas gerações, se são totalmente descartáveis ou não. Sou o doutor Alfredo. Totalmente, eu diria que não, porque embora a internet tenha coisas más, também tem coisas boas. É um progresso da ciência, a Igreja não é avessa à ciência, e precisamente por isso encontramos utilidade. Não é totalmente, nem pouco mais ou menos. É alguma coisa, do ponto de vista da fé, de facto, não há dúvida que não substitui, mesmo que alguns pensem que sim. Aliás, eu recordo e lembro que ontem o Papa disse, ao falar à Conferência Episcopal Italiana, portanto, 30 de janeiro, ontem, sábado, e leio, tenho aqui o texto da Santa Sé, o catequista deve falar a linguagem da fé, e agora cito, deve aprender a transmitir a linguagem da fé em dialecto. E o que é o dialecto? É aquilo que vem do coração. Aquela linguagem que vem do coração. Ora, quando o Papa refere que lhe marcou profundamente, e no mesmo documento aos bispos de 30 de 2021 de passado, portanto de janeiro, ele diz que marcou muito uma irmã que o preparou, uma religiosa que o preparou para a primeira comunhão. Fez-me tanto bem, diz ele, e então acrescentou que não há verdadeira catequese sem o testemunho de homens e mulheres em carne e osso. Esta é a expressão do Papa. Carne e osso, penso que não são meios digitais. Mendes? Pois eu também diria imediatamente que não são descartáveis, naturalmente que não são descartáveis. Hoje seria, enfim, muito tolo, peço desculpa pela palavra, se a gente quisesse descartar isso, mas temos de ter consciência das suas limitações. De facto, a palavra de Deus pode chegar através dos meios digitais, o Evangelho pode chegar através dos meios digitais, mas não chega à experiência da comunhão, a experiência do carne e osso, como citava agora o Dr. Alfredo, essa não chega, e essa nós sabemos que é central. Nós somos da comunhão do corpo de Cristo, e a comunhão é uma comunhão mesmo de quem come o corpo de Cristo, é física, digamos assim. Não digamos assim, é mesmo física, é comer e beber, e portanto essa experiência não pode ser passada. Mas, como na experiência, enfim, do amor, naturalmente pode-se começar por muitos lados e, portanto, ela pode começar exatamente pelos meios digitais, depois de conhecer, de ouvir, mas tem que se encaminhar e tem que chegar a essa comunhão do corpo, isto é, do corpo que é Cristo, do corpo que é a Igreja e dessa experiência. E, portanto, não são descartáveis, seguramente que não. Tentemos usá-los o melhor possível, tentemos encontrar realmente alguma coisa que seja muito apelativa para as pessoas, mas que as ajude a compreender que é só o princípio, é preciso ir de facto mais longe. Obrigado. Uma questão para o Sr. Dr. Alfredo, ainda temos alguns minutinhos. Qual deve ser o critério de discernimento
para harmonizar a responsabilidade participativa com a responsabilidade da decisão, não é? Para que, por vezes, não encontremos expressões de autoridade, não é? Ou de democratização, ou de anarquia. Sr. Dr. Alfredo. Foi dito que uma não pode existir sem a outra. Todos somos chamados a participar. Não há ninguém, em razão do seu batismo, que seja impedido, estando nas condições canónicas exigidas pela Igreja, isto é, em comunhão com a Igreja, não há ninguém que possa ser impedido de participar. Ponto número 1. Ponto número 2. Qualquer participação da decisão não se pode aliar à responsabilidade da participação simples, isto é, a autoridade nunca pode agir, e por isso nunca deve agir, sem a participação dos fiéis. Basta, por exemplo, pensar que o Papa é o superior pastor, supremo pastor da Igreja. Todos reconhecem que ele tem a última e até, se quisermos, a primeira palavra na decisão, tudo certo, mas não pode nunca decidir fora das necessidades da Igreja. Isso é claríssimo como água. Isso está no Código de Direito Canónico, isto é a Eclesiologia do Vaticano II. Portanto, uma participação decisória do Papa, que não tiver em conta as necessidades da Igreja, não só peca contra a própria doutrina da comunhão, que é subordinação, claro está, mas é interdependência também, é claro, não só peca contra a doutrina, como também peca contra a subordinação dos fiéis, reduzindo-os a nada. As necessidades da Igreja é que vão dizer ao Papa o que é que ele deve decidir. Um Papa, por exemplo, que não ouça, é a mesma coisa que instalar a ditadura na Igreja, a anarquia na Igreja, e perguntar ao Espírito Santo o que é que ele está a fazer. E ele dirá, estou dispensado, puseram-me fora, não precisam de mim. Isto é o maior disparate, até mesmo dizê-lo, me fica mal. Mas o certo é que a resposta é esta. Um pároco não pode decidir sem ouvir aqueles que estão institucionalmente instituídos para poder agir em conformidade. Portanto, falamos em conselhos pastorais, onde há participação dos fiéis leigos. Falamos em conselho para assuntos económicos. Falamos, por exemplo, no Sino Diocesano. Vejamos que neste documento que eu referi, de anteontem do Papa, ele desafiou a Igreja de Itália a avançar para um sínodo do próprio país, da própria Conferência Episcopal, e já deu diretrizes para dizer que, de facto, ninguém pode decidir em nome próprio, em causa que é comum, porque isso significaria não só uma humilhação dos seus irmãos na fé, como também um atentado ao Espírito Santo. As duas participações têm que estar absolutamente incluídas, uma na outra. Agora, não é um cristão por dizer a mim só me compete a responsabilidade da participação e eu não decido, não é isso que vai dizer que se torna menor na Igreja. Não, nem pensar. Nós vemos os apóstolos a decidirem, mas a reunirem-se com os cristãos nas comunidades e a verem o que era melhor em cada momento, em cada situação e circunstância para a Igreja, para servir nos desígnios de Deus. Uhum. Não sei se o Padre Mendes quer reagir. Podia só acrescentar, digamos, o meu espanto ainda por exemplo, tantas paróquias ainda não terem conselho pastoral. Uhum. Isso é realmente, creio que é, lá está, há bocado o James Mellon falava que a culpa muitas é nossa, e isso é um espanto que eu ainda fico espantado, peço desculpa pela repetição, por ainda haver tão pouco espaço para isso, por ainda encontrarmos, até também do lado dos leigos, pessoas que não, é preciso fazer essa experiência, e é preciso colocar, de facto, as pessoas a fazer essa experiência, que depois nos ajuda a ler a realidade, como dizia o Dr. Alfredo, naturalmente, para depois podermos decidir, não é abdicarmos ao pôr, mas era isso creio que sim, creio que ainda é muito difícil, porque senão, quer dizer, de um lado temos às vezes nós, os padres, que decidimos tudo e sabemos tudo, mas depois caímos no outro lado, que também há leigos em alguns lugares, em algumas
enfim, algumas situações que também sabem tudo, estão lá eternamente e já está. E, portanto, eu creio que é exatamente esta capacidade, este dinamismo, mais uma vez, do Conselho Pastoral, que está nomeado durante um tempo e depois mudam as pessoas e depois vêm outras e depois este ano, ou durante estes 3 anos, a realidade é uma, mas passado 3 anos, a realidade já pode ser outra. Um pároco só tinha uma paróquia, passou a ter 2 ou 3, já pode criar um conselho que envolva as 3. E é isto, e eu penso que falta-nos esta agilidade. Portanto, é só, realmente, enquanto não começarmos por estas coisas tão simples, não vai ser fácil. Uhum. Obrigado, Sr. Padre Mendes. Uma questão para o Sr. Dr. Alfredo, ainda a propósito dos ministérios. Perguntam aqui, vou tentar resumir, se continua a considerar válida a fundamentação apresentada pelo Papa no motu próprio, se considera que ainda têm lugar os ministérios de leitor e de acólito, ou se considera que se deveria criar o de catequista e que bastaria esse, Sr. Dr. Alfredo. Evidentemente que há uma vontade generalizada da participação dos fiéis de modo institucional e estável, o que significa instituído. A isso é que chamamos ministérios instituídos. A participação estável e pública, através do tal ritual do bispo, isso agora é um acrescento, mas isso nós sabemos que temos o Ministério Extraordinário da Comunhão entregue a leigos, homens ou senhoras, que é um ministério estável durante um certo período de tempo e instituído e segundo um ritual. Na nossa Europa e nas nossas comunidades já percebemos o que é que acrescentou, falamos, por exemplo, da nossa tradição portuguesa, nas nossas paróquias, o que é que acrescentou o Papa ter instituído para senhoras o Ministério de Leitor e de Acólita. Não acrescentou nada, porque temos muitas senhoras a ler, muitas senhoras a ajudar no serviço do altar, portanto não acrescentou nada. Se o acólito é o que dá a comunhão e pode dar, já temos também gente feminina a dar a comunhão. Não acrescentou nada. Evidentemente que isto possa ser uma ressonância que venha lá das zonas da Amazónia, digo eu, porque a pressão eclesial justíssima, feita no último sínodo sobre o assunto, assim levantou estas questões e, como sabemos, até queria chegar mais longe, queria chegar à ordenação sacerdotal de mulheres. Isso aí foi travado claramente pelo Papa. Portanto, que haja, de facto, ministérios laicais instituídos, perfeito, a Igreja deve caminhar para aí, mas devia alargar, conforme eu sugeri nas observações que fiz, alargar a dimensões mais abrangentes e mais necessárias para a vida das comunidades. Recordo, por exemplo, que na África, o catequista não é o nosso catequista ocidental, de fim de semana, de criancinhas à frente, a dar lições de catequese, não. São líderes das comunidades. Eu recordo-me que em Ciências Religiosas da Universidade Católica, aqui no Porto, ao falar disto, um aluno do Senegal disse-me claramente: isso, catequista, conforme o professor está a dizer, é o meu pai. E ele então explicou: o meu pai está à frente de uma comunidade muito grande de nativos, como nós somos, e é ele que todas as semanas me manda uma mensagem para eu ajudar a fazer a homilia. E então o aluno que estava a ter aulas de teologia nas ciências religiosas estava habilitado a mandar ao pai uns acrescentos e uns comentários para ele ao domingo, reunindo ao jeito de diáconos permanentes que, na ausência do presbítero, presidem as celebrações da fé dominicais, era ele o catequista. Ora, um catequista é aquele que transmite a fé no tal dialeto do coração. É aquele que está em contacto com as pessoas para transmitir a palavra de Deus. O que é que um leitor faz de diferente de um catequista instituído como tal? Faz menos, que só lê, enquanto que o catequista lê, ensina, transmite a fé. É quase que um pregador itinerante. E depois, alargar este ministério a leigos que fazem o catecumenado para a iniciação cristã, por que não haver leigos instituídos para isto? O Papa insiste no catecumenado para o batismo, para o sacramento de iniciação cristã.
E nós sabemos que existe o RICA, o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, que é realmente um manancial para um ministério fecundo, entregue a leigos que tenham esta paixão por servir a Igreja neste amor à fé. E depois, para o matrimónio, o Papa insiste no catecumenado para o matrimónio. Se há momentos falamos das reuniões para o batismo, pensemos agora das reuniões do curso de preparação para o matrimónio. Quantos é que fogem a estas situações? Uns com justificação, outros porque não nos interessa minimamente, senão o casar na Igreja. Não é pela Igreja, é na Igreja. Ora bem, estes ministérios estão à nossa frente e pergunta-se, não se pode avançar para aí? Claro que pode. Tínhamos nós leigos competentes, porque, claramente, no meu entender, os dons do Espírito Santo não nos faltam para respondermos a estes clamores urgentes, sinais dos tempos do povo hoje. Uhum. Obrigado, Sr. Doutor. Ainda que eu li, não sei se foi na última, foi no Diretório de Catequese, posso estar enganado, no último, o que se propõe terminar com essa terminologia de cursos de preparação para o matrimónio. Pelo menos o nome da coisa, mas isso é, digamos, um detalhe. Eu tinha uma última questão para terminarmos a ambos. Em que medida é que conseguem ou não, eu estive a reler os pré-notanda do RICA, não é? E que são muito ricos e muito importantes. Em que medida é que conseguem ou não, nas comunidades, concretizar aquela proposta de catecumenado, não é? Isto é, antes de chegar ao batismo, já desde a Igreja Antiga, obviamente, havia aquele tempo de preparação. Em que medida é que o conseguem fazer ou não, construir ou não, certamente propô-lo, mas se conseguem ou não esse período, não é? Porque isso é uma discussão que nos leva muito longe. O que é que será mais importante? Será o catecumenado ou a celebração, não é? Porque se eu não tenho um tempo de preparação, de empatia com o que vou celebrar, corro o risco de não perceber depois no final o que é que eu estou a celebrar. Começava pelo Padre Mendes, se o Dr. Alfredo não se importasse. Bom, eu só posso, penso que quando falamos do catecumenado estamos realmente a falar mais de adultos, não é? No que diz respeito ao batismo, ainda que essa ideia do catecumenado associado ao matrimónio seria ótimo, porque a ideia do catecumenado como caminho. Eu apenas posso dizer que nos últimos anos em Matosinhos, com alguns adultos, fizemos uma boa experiência. Fizemos uma boa experiência já vicarial, de encontros, começaram por ser semanais, mas depois passámos a, creio, quinzenais, mas houve ali um pequeno grupo que permaneceu, eram encontros muito, muito interessantes. Mas é muito difícil de pôr isso em prática, isto é, realmente, como eu também procurei dizer, pôr as pessoas a caminhar connosco, a ir um pouquinho mais devagar do que aquela pressa de batizar, isso realmente não é nada fácil, não é nada fácil. E, portanto, a minha experiência não é que eu tenha conseguido nada de especial, a não ser essa experiência vicarial do batismo, quer dizer, dos 3 sacramentos da iniciação cristã, com esse grupo um pouco mais alargado. Nós fizemos isso durante uns anos e foi uma boa experiência, mas é muito difícil, é muito raro. Mas os frutos ficam por conta do Espírito Santo, portanto a gente também não se preocupa muito com isso, mas não é fácil, é muito difícil, é muito difícil. As pessoas querem, é já, é agora, é naquele dia, tem que ser, há sempre uma razão especialíssima para... As pessoas têm medo, continuam com muito medo de alguma coisa que pode acontecer. Sou o Dr. Alfredo. Não me tem sido difícil um pré-catecumenado ou um catecumenado adaptado segundo as normas da Conferência Episcopal Portuguesa para gente mais nova, porque de resto, quando é gente adulta, é entregue ao Centro Catecumenal da cidade do Porto. Quando é gente mais nova, e falo em crianças na idade da catequese, não me tem sido difícil fazer um pré-catecumenado. Tenho uma catequese especial, além da catequese comum, ou dita tradicional, com os outros colegas. Tenho uma catequese batismal, chamemos batismal própria, e depois na quaresma fazem os ritos, aqueles escrutínios, de uma maneira simplificada. Pelo menos 3 domingos da quaresma, segundo as normas do RICA,
fazem esse trabalho diante da comunidade. São batizados, ora na vigília pascal, se realmente as condições permitem, em acordo com os pais e padrinhos e família, ora numa outra celebração dominical, onde estão presentes as outras crianças de toda a catequese paroquial. Portanto, tem surtido efeito, porque tanto uns, comunidade em vigília pascal, com o sentido próprio desse acontecimento da ressurreição, como também diante das outras crianças em Eucaristia dominical, causam certo impacto. Simplesmente é sempre uma preparação de 2 anos de catequese especial, com os ritos simplificados, como digo, em 3 escrutínios nos domingos próprios da Quaresma. Eu queria também, há um bocado, já percebi, que quando eu falei em cursos de preparação para o matrimónio, o CPM efetivamente é um centro de preparação para o matrimónio. Mas simplesmente a linguagem corrente muitas vezes tem que fazer um curso de noivos. É só para dizer que não estamos a ofender terminologicamente a identidade das coisas. Portanto, nem é heresia o que eu disse, nem é de facto canonizar o CPM, transformando agora em cursos. Mas efetivamente, quando muitas vezes os noivos vêm perguntar se têm de fazer um curso, nós dizemos sim, têm de participar em reuniões. Chamando reuniões, chamando curso, dou por barato que deve ser centro de preparação para matrimónio e ficamos todos amigos com isto. Sim, senhora. Muito bem. Obrigado pelas respostas, pelo diálogo, que foi, penso que, muito rico e enriquecedor. Sublinho apenas, eu tenho aqui registado, estão 157 participantes. Eu não me lembro nas jornadas de teologia da parte da tarde de se conseguir um número e uma participação tão elevada. Agradecemos mais uma vez muito ao Sr. Dr. Alfredo e ao Sr. Padre Mendes pelas reflexões, pela partilha das experiências, pelo contributo que nos deram, e resta-me agradecer a todos aqueles que estiveram presentes, aqueles e aquelas, pela companhia, pelo interesse, pelas questões suscitadas. Desejar a todos um resto de uma boa tarde e reencontramos, se Deus quiser, amanhã. Retomamos os trabalhos às 10 horas, também neste registro. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e mais uma vez obrigado ao Sr. Dr. Alfredo e ao Sr. Padre Mendes. Disponha, obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Deus, boa tarde.